Agora vamos chamar para a formação da mesa dos palestrantes. Professora mestra Adna Kelly Ferreira Leite, professora Flaviana Aparecida de Melo, professora mestra Silvana Sinatori. Para compor a mesa junto aos palestrantes, convido o senhor Roberto Cavalini, diretor executivo do Cefatef. Aqueles que tiverem pergunta, aproveite este momento. Só levantar a mãozinha que a gente vai passar recolhendo. Convidamos para o primeiro workshop de 2019, que está agendado no dia 10 de agosto, com o tema Recurso Terapêutico no Atendimento de Famílias. Está por escrito? Vou falar alguma coisinha aqui, Aline. Esse workshop que a Aline passou agora, vocês vão receber pelo e-mail de vocês o convite, tá? Como também a respeito dos certificados do fórum. Provavelmente lá até no meio da semana que vem vai estar disponível. A gente vai mandar via e-mail também, confirmando a entrada e o link para vocês pedirem o certificado. Eu vi que tem muitas inscrições com nomes, tudo em maiúsculo, alguns nomes em minúsculo. É do jeito que vocês fazem as inscrições que é gerado o certificado, que é automático, tá, pessoal? Aí vocês pedem e a gente modifica. Nós arrumamos sem problema nenhum. E esse workshop que a Aline falou, nós vamos começar a tentar mudar a temática o desenrolar desses eventos nossos. Hoje nós temos o fórum com 3 palestrantes. Nós vamos trazer um workshop e depois vai ser agora em agosto e em outubro vai ser um seminário. Mas nós vamos tentar trazer com atividade. Pode ser 2 palestrantes ou um palestrante, aí vai trazer tipo um teatro e mostrar uma atividade para vocês, aquilo que o palestrante passou, como ele vai ser usado no trabalho, no dia a dia, como vocês vão poder usar isso daí. Nós estamos tentando fazer essa mudança, tá? Por exemplo, um atendimento com família, ele passa uma dinâmica com essa família, nós vamos trazer uma família aqui, onde vocês vão vivenciar esse trabalho, tá? A primeira pergunta vai para a professora Flaviana. A Patrícia Martins que está perguntando. Quando a criança sofreu violência sexual e psicológica do pai e a mãe tem medida protetiva e ainda assim o juiz determinou que este pai tem o direito de ficar aos finais de semana com essa criança, o que fazer enquanto assistente social, educador e psicólogo e guarda civil? Existe alguma rede que ajude a provar este abuso? A criança sofreu violência por parte do pai? É isso? Sim. Tá. Bom, primeiramente tem que verificar... Quem é a Patrícia? Então, Patrícia, primeiramente tem que verificar a questão dessa violência. Né? É uma suspeita, a criança já está em atendimento. É importantíssimo ela iniciar o atendimento. Né? E, a partir do atendimento, do acompanhamento psicossocial, né, por meio da psicóloga e do assistente social, depois, esses profissionais avaliando, né, fazendo, né, o acompanhamento do caso, estudando o caso, remeter, né, um relatório para a vara da infância, explicando a situação, né, pareciando, aí o posicionamento do profissional, né, ser favorável ou não. Porque, se você está acompanhando o caso da suspeita, evidencia-se que realmente há a possibilidade, ocorreu mesmo o abuso, a forma de violência, né, contra essa criança. Então, o magistrado, o juiz da vara da infância, ele precisa ter ciência disso, o Ministério Público também, para tomar a providência do afastamento. A mãe sofria violência doméstica, tem uma medida protetiva, e a criança ela sofria abuso por parte do pai. Então, ela não pode, né, avaliando tecnicamente, ter acesso a esse pai, uma vez que ele violou. Diferente dos casos que a gente atende de violência doméstica contra a mulher, mas que contra a criança não houve nada. Né? Aí, essa criança ela tem o direito à convivência familiar e comunitária. A gente trabalha na base do ECA, né? Visitas assistidas, né? Não necessariamente com a presença da mãe, até porque ela tem medida protetiva, vai um outro familiar. Agora, se ela também sofreu violência,
Então, a equipe profissional que está atendendo o caso, ou se não está, tem que urgentemente estar atendendo essa criança, para poder, por meio de relatório, a gente dialogar com o juiz da vara da infância e suspender essas visitas. Né? No caso, se eu estivesse à frente de um caso desse, eu estaria pareciando a esse favor, suspensão da visita dessa criança, porque ela está num processo aí e vai continuar sendo violada. Entendido? Pode me procurar. Final. Próxima Obrigada. pergunta vai para a professora Adna. Uma inquietação e como é abordado o abusador, o que existe tanto de política pública quanto de comunicação para quem pratica o abuso ou a violência. Sinto falta desse tipo de campanha. Eu estou aqui comentando com a Flávia que a gente estava justamente falando sobre isso, né? Ela falou até que era uma inquietação também dela em relação a isso, que não há um olhar maior também a esse abusador, a essa pessoa que praticou a violência. Na verdade, o que a Lei Maria da Penha traz é que esse abusador ou essa pessoa que praticou a violência, ele não fique só na questão da punição. Eles passam por cursos de reciclagem, por acolhimentos também de profissionais, para que essa cultura da violência, que muitas vezes vem do pai, do avô, que já praticava, enfim, um exemplo, esse ciclo seja quebrado. Então, ele tem, junto aos fóruns, quando entra o processo, a questão também desse acolhimento por parte dos profissionais. É claro que ainda é uma coisa muito... né? Uma coisa muito... que não tem chegado muito ao público. Mas a lei é clara, ela não é só voltada, né, para a punição do agressor, mas também para a modificação daquela atitude dele, daquele posicionamento. E muitos agressores, eles modificam a vida dele. Então, além da questão judicial, né, que vai na delegacia, a vítima que presta a denúncia contra o agressor, ele também tem essa oportunidade de passar por essas atividades para poder quebrar este ciclo. Sim. No ABC também. Isso. Exato. No ABC Paulista tem um grupo, só que é voluntário. Né? O homem ainda não tem aquela questão de sair encaminhado para o atendimento no grupo, né, de autores de violência. Então, é meio que voluntário. Só que com quem vai de forma voluntária, chega a 95% dos casos do homem não retomar a conduta de violência contra outras mulheres. Né? Então, isso. É um grupo de voluntários profissionais, todos homens também, que trabalham com outros homens que praticam a violência. Né? Para a professora Silvana, o que podemos trabalhar com a mudança e o pensamento dos idosos que acreditam que ser idoso e para cuidar de gente, etc.? Pois é. Eu acho que é trazendo esse idoso dentro da própria família, com mais atividades, com mais participação. Né? Porque eles também vieram de gerações anteriores que tinham uma representação idoso. Então, eles também aprenderam que ser idoso é ficar em casa, bordando, assistindo televisão. Não quer dizer que não seja agradável bordar e assistir televisão, não é? Mas se o grupo familiar, se a comunidade criar, e nós profissionais, né, grupos de conversa, né, para trabalhar, estou envelhecendo e não me sinto como eu achava que eu iria me sentir. Então, ela está dizendo, olha, eu aprendi que o idoso era para ficar quietinho. Agora que eu estou idosa, eu não tenho vontade de ficar quietinho. Então, isso pode ir quebrando nela mesma, não que seja fácil, né? Porque, imagina, você tem 60 anos, ou faz 60 anos, e durante, pelo menos, 50, você acreditou que alguém de 60 é para ficar em casa. Há um tempo atrás, eu vi uma foto
de um jornal antigo, acidente de trânsito mata uma senhora de 42 anos. O jornal era de 1964. Né? Então, a ciência tem nos ajudado a viver mais. Então, a expectativa hoje, vamos pensar num padrão razoável de saúde, moradia, não é? 80 anos. Alguns anos atrás, 60. E, infelizmente, alguns países ainda hoje, não é? Quanto vive, quanto alguém consegue viver, por exemplo, na Etiópia. Né? Tem países que ainda hoje a expectativa é de 45, 48 anos, porque ele já vem de uma infância de desnutrição. Quem sobrevive a essa primeira infância, não é, pode chegar no máximo aos 40, 45 anos. Então, cabe, primeiro a nós, dentro da nossa família, e engajando esse idoso, para que ele até se surpreenda com aquilo que ele imaginou. Né? E procurar, caso tanto a família quanto o idoso tenha dificuldade, né, procurar lugares em que este idoso vai se socializar com outros idosos. Trocar experiência é a melhor coisa. Vai dizer, nossa, você também tem medo de morrer? Eu também. Não, quer dizer, não é medo de morrer, é medo de sofrer para morrer. Né? E aí você passa a não se sentir mais um ET. Melhora a tua autoestima, você agora pode falar com as suas amigas, a gente, né, já está aprendendo a mexer no WhatsApp. Né? Então, eu vi outro dia também uma coisa assim, tenha paciência, ensine a sua mãe ou a sua avó a mexer no tablet, pois foi ela que te ensinou a andar. Né? Porque a maioria não tem paciência com a gente. Né? De a gente não mexer direito como deveria, ou levar muito mais tempo para aprender a mexer num tablet do que um garoto de 6 anos. Né? Então, acho que a saída é, dentro da família, lógico, cobrando do poder público, cobrando a gente do nosso trabalho, o que eu faço enquanto psicóloga, enquanto assistente social, enquanto médico, enquanto educador, para ajudar esse idoso que está sofrendo com o envelhecimento, porque ele está ainda numa concepção antiga de que o idoso só tem que sentar e esperar o dia dele ir embora para um outro lugar que cada religião coloca um nome diferente. Respondi? Eu queria só entrar num tema do idoso que veio e remeter um pouco mais lá atrás. A professora falou em 2040, né? Bom, eu não vou chegar lá, eu faço parte dos 25 milhões, né? Agora, 2040, não sei. Mas ainda, se existe idoso, é porque a sociedade atual, a engenharia da sociedade atual, não conseguiu ainda fazer uma reciclagem de corpos mecanicamente. Porque a hora que tiver uma reciclagem de corpos, que pudesse ser usado, reutilizar, um corpo, em vez de ele ser queimado ou enterrado, aquela coisa toda, não vai ter mais idoso. Porque o descarte está tão grande, gente, é tão grande o descarte com o idoso, não só com o idoso, o descarte total, tá? Aquela criança comendo migalha no chão, comendo ali, é só você dar uma volta aqui na cidade, você vai ver isso aí na tua cara. Aí o que você faz? Você está o quê? Você não está fazendo alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa? Eu acho que a gente tem que aprofundar uma coisa que sempre eu falo aqui nos fóruns. Nosso problema é a sociedade, nosso problema é família. A família. E eu cito 1988, quando foi promulgada a Constituição Cidadã, o Estado tutelou a família. Aí veio esse monte de decreto, estatutos, que precisa ser lei. Antes, não tinha esses decretos, não tinha estatuto, não tinha lei. E era uma coisa muito respeitado. Tinha os respeito pelo idoso. Respeitei meu pai, mas eu fui treinado para isso. Eu era o filho mais novo, falava, você vai ter que ficar com o pai e com a mãe. O negócio é teu. Graças a Deus tinha uma irmã que ajudava, porque o homem é um pouco mais difícil, aquele trajeto, aquela coisa. Eu tenho um irmão que é fácil, ele cuidou mais.
Ele dava banho na minha mãe, eu não conseguia ver a minha mãe sem roupa. É uma coisa assim meio de cabeça, mas existe. Agora, na sociedade que a gente está, a família nossa, do jeito que está, não se tem respeito, não se tem amor, não se tem como dialogar. Veio a internet, que aí mudou tudo. Veio um outro mundo. Nós temos o real e o virtual. E esse virtual não tem parâmetros, não tem nada. Tudo se pode, tudo você faz. Você se acha tudo ali. Você vive um outro mundo. E aquela coisa, aquele respeito com o pai, aquele respeito com a mãe, com a tia, com o irmão, ou com o próximo que está fora, acabou. Quando você manda uma criança para a escola para ser educada, te dá educação, não. A escola tem que dar o saber, a educação. Quem me deu foi meu pai e minha mãe, gente. Minha professora não educava, não. Ela dava umas reguadas na orelha logo e não tinha esse negócio, não. Era meu pai e minha mãe que me educou. A escola me deu o saber, o conhecimento. Isso. Então, quando você passa a responsabilidade que a família tinha que ter, no meu modo de ver, hein, pessoal, aquela responsabilidade daquela educação com a criança, com o adolescente, com o idoso, para outros, aí você tem que ir atrás dos estatutos, você tem que ir atrás da Lei Maria da Penha, você tem que ir atrás de todas essas coisas. Porque, antigamente, quando o homem batia numa mulher, era vergonhoso para ele. Quando se descobria, olha, ele está agredindo a mulher, ele tinha vergonha de se associar junto com os outros. Tá? Porque era vergonhoso. Onde já se viu homem bater em mulher? Não existe isso. Bom, era isso aí que eu ia passar. Vamos lá. Nós temos duas pessoas querendo saber que tipo de trabalho pode fazer com o agressor, né? E a professora Flaviana podia estar respondendo e falando sobre o que pode ser feito para encerrar esse ciclo. Encerrar o ciclo do agressor. Contra a criança? Em geral. Tá. Você quer que a gente dê uma ideia ou que você quer saber se existe? Se existe é justamente aquilo que a gente falou na pergunta de alguém anteriormente, né? A nossa colega fez uma ótima contribuição quando ela falou sobre o E Agora José, que é um programa voltado para homens agressores que cometeram algum tipo de agressão. É um projeto bacana, mas é algo ainda muito tímido na nossa sociedade. A gente focou tanto na vítima e esqueceu do agressor. Então, como eu falei anteriormente, quando ele entra numa reciclagem, num acolhimento diferenciado dos profissionais, automaticamente, eu li um dos textos que dizia, um artigo que dizia assim, que quando o agressor passa realmente a cumprir aquela denúncia que foi dada para ele cumpre tudo que o juiz, por exemplo, decretou, a justiça decretou, ele faz a reciclagem, há possibilidades e há provas de que volta a viver com aquela mulher como numa situação cotidiana normal, de antes do ciclo da violência. Então, a partir disso, agora sim, existem casos e casos. A partir disso, existe a quebra desse ciclo. Mas é importante o seguinte, que ele, além de cumprir, ele faça tudo o que é ordenado. E ele termine o ciclo dele de reciclagem para que ele possa voltar a ter uma vida na sociedade como antes de quando ele praticava violência. Eu acredito que deve existir, isso aí já é uma opinião pessoal, serviços melhores e acolhimentos melhores para esse homem. Porque muitas vezes a gente enxerga como, não, ele precisa da cadeia. E quando ele sair da cadeia, como é que vai ser? Né? Então, assim, isso. Então, precisa que esse sistema seja feito, esse trabalho seja feito de forma muito bem encaixada, para que esse agressor ele deixe de ter esse estigma, essa plaquinha. Eu bati na minha mulher e não tenho mais jeito. Não. Existem N possibilidades. Então, a partir daí, eu acredito que, tendo, como eu posso dizer, instituições, programas que funcionem voltado também para o agressor, faz com que esse ciclo ele quebre. Agora, é claro, casos e casos, depende da situação também. Existe, mas de forma pouca. A nossa amiga falou que tem um aonde mesmo? Guarulhos. Santo André e Guarulhos. Pode falar.
Sim, sim. Isso. Olha, ela está falando aqui que, além do agressor, tem cursos para multiplicadores daquela ação, né? E agora, José? Você trabalha lá? Flávio Turra. Flávio Turra. Flávio Turra. Ah, entendi, Reginaldo entendi. Bombini. Ótimo. Então, chama assim, E Agora José. Colocando lá, aparece vários serviços na internet, aí você consegue identificar melhor. Respondi? Podia complementar? Eu acho que fica uma questão muito importante, não sei se é porque eu fico na formação de profissionais, né, na universidade, eu formo psicólogos, não é? E eles atendem na clínica escola os clientes, e nós tivemos uma experiência de um homem que assediou a neta da mulher dele. Então, ele era vodrasto, né? E aí ele já estava com denúncia, já estava esperando a audiência, e o advogado instruiu para ele procurar ajuda. Não sei se foi pensando numa clínica escola, achando que só ia ter estagiário e que aí ia amenizar, né? Ele passou a mão nessa neta, né? Enquanto banho, e deixavam ele cuidando dela também, né? E a maior dificuldade que eu tive, pessoal e com os meus estagiários, né, que foi uma estagiária a atender e alguns a observar, e que é muito difícil, é essa preparação profissional. Porque nós somos, ainda mais nós mulheres, né, no caso era uma menina, muito fáceis de nos identificarmos com a vítima. Todo mundo se identifica com a vítima, né? Os alunos queriam, professora, não tem o que fazer. A aluna que veio atender, porque lá foi um primeiro atendimento que você não sabe nada, chama plantão psicológico. Então, a pessoa chega e conta o que foi fazer lá, o que tem. Então, o estagiário também só sabe na hora, né? Quando ela desceu e as observadoras desceram, as duas, elas estavam brancas. Professora, você não sabe, nós atendemos um estuprador. Quer dizer, ele não tinha estuprado, mas, né, para elas. E aí todo mundo ficou, ao longo do semestre, assim, todo mundo queria ouvir a supervisão desse caso, todo mundo queria observar esse atendimento. Alguns dos rapazes do grupo, não, a gente vai estar lá atrás, porque se ele tentar alguma coisa, a gente vai lá e vai te salvar, né? E assim, uma coisa muito difícil. E, na verdade, enquanto ele estava indo lá fazer a terapia, e a forma como eu instruía, e era difícil para essas supervisionanda, não é? Ele parou de assediar, ele atravessava a rua quando via uma criança, porque ele começou a ter atração por meninos, não só da família. Então, ele foi aprendendo técnicas, né? E eu falei, ele veio aqui pedir socorro. Então, pelo menos, enquanto ele está aqui, e nós estamos trabalhando o porquê tudo isso, não é? Ele lutou contra a doença dele para não repetir, né? Acabou o semestre, ele não voltou, provavelmente ele deve ter sido preso, né? Mas a nossa grande dificuldade é na formação desse profissional, porque, antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. E, quando a gente vê coisas absurdas na televisão, né, como essas duas mães que uma cortou o pênis, depois cortou em pedacinho, pôs fogo, sei lá, né, de crueldade, é natural. A nossa primeira reação é a lei de Talião, não é? Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Eu também, eu quero pegar uma faquinha e cortar elas de pedacinho em pedacinho. Essa é uma primeira reação do leigo, da pessoa. Enquanto assistente social, enquanto psicóloga, enquanto estando numa instituição de apoio, eu não posso entrar com essa postura, né? É alguém doente que veio pedir socorro, mas que não deixou de cometer um crime. Então, acho que precisa se investir muito nos profissionais que vão trabalhar, né, com a violência em si, né? E eu sou suspeita, porque aí eu acabo falando que todo profissional devia fazer terapia, né? Mas aí é porque eu sou psicóloga. Só para fechar, para complementar, é muito importante, a gente às vezes pensa só no indivíduo adulto, né?
mas a gente tem que pensar na criança, na primeira infância, sobretudo. Trabalhar isso nas escolas, nas creches, né? Não é ideologia de gênero, é educação dos papéis de gênero. É bem diferente, né? Porque, a partir do momento que você ensina, o vídeo que eu queria passar, ele, que acabou não dando certo, é um desenho que foi criado por próprias crianças, de rede pública e privada. Teve no Ministério dos Direitos Humanos, eles fizeram uma campanha envolvendo várias crianças e adolescentes para falar disso. Então, as crianças e adolescentes enquanto protagonistas. E aí é interessante que ensina, né, o cuidado quando alguém se aproxima. O que é carinho e o que não é carinho. Porque, muitas das vezes, o abusador ele trata como se fosse um carinho. Na verdade, é uma violência que está acontecendo. E aí, a partir disso, vai crescendo e entendendo que é normal, que pode fazer isso com outras crianças, se torna adolescente, adulto, posso fazer isso com a minha namorada, com o meu namorado. Então, é fundamental, para a gente poder quebrar com esse ciclo de violência, começar a falar disso lá na infância. Não é esperar crescer, porque agora não entende. Eles entendem, sim, e muito bem. Só que, lógico, que linguagem eu vou utilizar para poder estar orientando, né, crianças e adolescentes, que a menina não é o seu objeto para você poder bater, você fazer o que você quiser, né? É a partir daí, né? Então, é fundamental a gente começar a trabalhar desde a infância, para romper ciclos de violência, né, e ter adultos mais saudáveis, com relações menos tóxicas, menos abusivas. Como o nosso tempo é curto, não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Aqueles que não colocaram e-mail, responderemos através das redes sociais. Convido o senhor Roberto Cavallini para encerrar oficialmente a nossa cerimônia de encerramento. O tema é vasto. Prometo que vou fazer um outro fórum ou outro seminário, porque é muita coisa que nós temos que discutir e debater e falar sobre isso. Agora, o principal quem replica é vocês também, tá? Tiram o que vocês acham que foi proveitoso, que dá para se usar, e leve para fora. Vocês têm que falar. Que quem está na ponta geralmente são vocês. Nós, os professores, passam aquilo que é estudado e colocado, mais o atendimento, o dia a dia, que é a dificuldade. E como, volto a falar que a criança, ensinar aquela coisa da criança, se nós temos que ensinar, não é, Flaviana? Quando vem nós temos que ensinar, isso não pode estar para a criança? Não. Primeiro o pai e a mãe têm que ensinar. E aí que eu volto a bater naquela tecla da família. Primeiro o pai e a mãe vêm e a escola pode complementar aquilo lá. Apoia, complementa, mas essa primeira conversa é do pai e a mãe. De abusador, eu sei que o Hospital das Clínicas tem de pedofilia para o abusador, tá? E o abusador, eu acho que o Brasil está caminhando a passos lentos, porque quando tem uma medida provisória, o agressor, ele recebe uma intimação que ele está avisado que não pode encostar, chegar próximo àquela pessoa. Mas antes de vir aquela intimação, ele não recebeu, ninguém acho que conversou com ele dentro do fórum, que tem excelentes profissionais. Isso também está mudando, tá? O judiciário está mudando, é tanto que nós estamos formando agora a segunda turma no judiciário de Rondônia, em Porto Velho, de 110 profissionais em terapia familiar sistêmica, tá? Metade assistentes sociais e metade psicólogos. Todos os assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça de Porto Velho, de Rondônia, têm a formação de terapia familiar sistêmica. Então, está mudando, é outra visão. Agora, vocês também têm que ter outra visão e nos ajudar. Eu agradeço a presença de vocês. Em agosto estaremos aqui novamente. Vejam nos e-mails de vocês, senão vai para o spam, tá? Que nós vamos mandar para a retirada do certificado e avisar de próximos eventos também. Muito obrigado e uma salva de palmas para vocês. Agradeço pela presença de todos e damos por encerrada essa solenidade.